sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, ele ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ele fazendo justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Verso 6: e disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém. Olha, irmãos, por gentileza, a igreja ela tem um papel de uma importância muito grande na face da terra. Pastor, obreiros, a importância disso. Porque a Bíblia diz que somos nós sal da terra e luz do mundo. Se não houvesse igreja na terra, seria impossível viver na terra. Seria praticamente impossível. Com toda certeza, os crimes aumentariam, a violência seria terrível, seria grande, as mortes e muitas outras coisas seriam muito difíceis. Graças a Deus por essa igreja. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? Deus abençoe toda a igreja. A palavra de Deus diz em todo o tempo: sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu estou muito feliz com Jesus, muito feliz por estar aqui nesta noite, pelo convite. A pastora Cláudia que louvou, quero que vocês me perdoem, ela não é missionária, ela é pastora. E esse mês agora de novembro, até o dia 29, se Deus me der vida e saúde, não houver o arrebatamento até lá, nós iremos fazer 34 anos de casamento. Eu me lembro que meu pai, que era pastor, e eu conheci ela tinha 16, eu tinha 17, e eu me lembro que quando eu cheguei na casa da minha avó estava um pouco enferma, mas era uma grande mulher de Deus, lá no bairro do Parque Bristo, e Deus usou ela e disse assim: você namora com aquela moça? Eu falei: sim. Pois o Senhor manda você casar com ela. Tá bom, melhor obedecer. E assim que Deus preparou, nós casamos. Marcamos com 18 anos o casamento e casamos com 19. Não tinha dinheiro nem para condução, viu, pastor? Aquele tempo é diferente dos dias de hoje, irmão. Eu não tinha dinheiro nem para condução. Só tinha dinheiro para poder pagar, comprar um terno. E casamos e estamos até hoje. E não importa como começa, o importante é como termina. Amém? E começamos difícil e estamos terminando ainda pela fé. Deus é fiel. Posso ouvir amém? Pois bem, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Queridos, o quanto é maravilhoso se relacionar com Deus. Quanto é gostoso e maravilhoso andar com Deus. O Criador Santo é um Deus presente, cuidadoso, Deus misericordioso, um Deus que tem um zelo e um ciúmes muito grande pelo seu povo. É o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus Pai de Cristo Jesus. Deus que nos amou e enviou o seu Filho
tem um amor gigante pelas nossas vidas. A palavra que eu li fala de quando Jesus queria ensinar os discípulos a se relacionar com Deus. Como que a gente se relaciona com Deus? Porque eu sei que todos nós temos certa dificuldade de se relacionar com gente de um nível intelectual maior do que o nosso. Por exemplo, se você chega na empresa e lá tem um gerente ou tem um dono da empresa, você tem dificuldade de se relacionar com ele, pela posição dele, da maneira como você vai falar, como é que é isso, como é que eu falo, se as minhas palavras estão certas ou não, se eu posso ofender ou não. A gente tem certas dificuldades. Jesus queria ensinar para os discípulos que eles iriam se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus, não era se relacionar como se relaciona com os homens. E Jesus queria mostrar para os discípulos como se relaciona com Deus. Porque a rigor nós podemos entender como que é Deus. Como que é Deus? Se nós não entendemos como é que é Deus, teremos dificuldade de andar na terra. Teremos dificuldade de lidar com problemas, com as adversidades, com as lutas, com provas. Teremos dificuldade de entender por que o justo sofre e por que muitas das vezes o ímpio não sofre na mesma proporção que muitas das vezes passamos por prova. Como que é isso? Então podemos entender algumas coisas, porque a Bíblia fala como é que é Deus. Como é que é Deus? Podemos entender a Deus pelo aquilo que Ele não é na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, Ele não é homem. Ele não é homem como eu, não é homem como você. Deus não é homem. E nem filho do homem. Podemos entender então como que é Deus, se Ele não é homem nem filho do homem. Existem algumas coisas, por exemplo, que Deus não pode fazer. Possível que Ele faça. Por exemplo, é impossível que Deus mente. Deus, Ele é sempre verdadeiro naquilo que Ele fala. Aquilo que Ele fala é aquilo que Ele vai cumprir. Aquilo que está escrito é aquilo que vai ser executado. Então Deus do céu é um Deus dessa maneira. É um Deus que Ele não é homem, e não é filho do homem. E algumas coisas que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. E Deus, Ele não pode apagar o dia de ontem. O dia de ontem está na história. Nós vivemos ele. Então tem algumas coisas que Deus não faz. Por exemplo, Deus, Ele não vai salvar a humanidade se não houver um engajamento dos seres humanos. De você pregar e anunciar lá na tua casa, de você crer que Deus pode salvar, estender as mãos sobre aquela pessoa que está lá na sua casa, que às vezes é resistente, que às vezes parece que não quer o eterno, e Deus, para salvar ele, precisa usar a sua vida, porque Deus usa os homens na terra. E Jesus estava ensinando aos discípulos como que é se relacionar com Deus, e Ele conta uma parábola, e essa parábola é de muita importância para a tua vida, para as nossas vidas, porque ela traz grandes revelações. Ela nos revela como que Deus é, como é que Deus se manifesta, como é que Deus se move, como é que é isso. E Jesus, Ele vai contar e diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Nunca. E ele diz que havia numa cidade um juiz que não tinha condições de ser juiz, porque ele não respeitava Deus e também não respeitava aos homens.
Aí ele diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela ia lá e batia na porta, saía da sua casa com um problema e dizia: aquele homem, ele precisa resolver o meu problema. E vai à porta daquele homem e bate a porta e diz: faz-me justiça contra o meu adversário. A resposta daquele homem era que não ia fazer. Não me importa com a tua dor, com o teu problema. Então precisamos entender que o Deus do céu é um Deus que se importa. É um Deus que sabe da tua dor, da tua lágrima, da tua necessidade, da dor, dos sonhos dos jovens, de quem já passou da meia-idade ou está na meia-idade, que por muitas das vezes vai abandonando e entra a depressão, entra a angústia, a frustração, o medo, o desejo de querer realizar alguma coisa, mas a impotência é grande. Então deixa eu dizer algo para você. Isaías 64:4 diz assim: que Deus trabalha em prol daquele que nele espera. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está julgando a tua causa. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe dos teus sonhos que você abandonou, mas que é possível de se realizar. Então Deus vai te abrir porta. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você crê assim? Então levanta a tua mão e diga: muito obrigado, Senhor, porque Deus hoje está restaurando e restituindo sobre a tua vida alegria. Amém? Se não houver alegria, as pessoas elas param. Precisa ter alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje tem gente aqui, pastor, que vai sair mais forte. Hoje tem irmãos aqui que vai crer e vai viver aqueles sonhos que ele abandonou, porque houve uma impossibilidade diante de um problema. Presta atenção, está caindo por terra nessa noite. Deus está te levantando. O Senhor está com as mãos estendidas, está dizendo: os homens mudam, mas eu não mudo. Deus vai realizar sonhos e projetos. Se você crê, diga amém. Aí ela vai lá e bate, e ouve sempre não. E Jesus começa a dizer, contando essa parábola, no verso 4, e diz que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. No verso 6 ele faz uma conclusão dizendo: e disse o Senhor, está dizendo aos discípulos: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, Jesus está dizendo para os discípulos, nessa palavra, dizendo: Deus não é assim, como esse injusto juiz. Deus não é assim, como que a gente vai lá: Deus, faça, Senhor, minha necessidade. E Deus lá do céu dizendo: não me importo com você. Deus não é assim. Deus é presente, queridos. Deus é, inclusive quando louvou nessa noite, inclusive quando você lá da tua casa saiu e veio congregar, e veio ofertar um culto de adoração, o Senhor já estava não só aqui, mas sobre a tua vida. Aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso que você louvou sem impedimento, você é livre. Então ele está dizendo: Deus não é assim.
E ele começa a dizer algumas coisas muito importantes. Então, se você quer viver, dar uma guinada na tua vida, aprenda uma coisa muito importante. Primeira coisa que você precisa aprender, ele conta no verso 1. Ele está dizendo: dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aprenda e coloque sempre em prática a arte da perseverança, em tudo. Se você desistir, rói tudo. Se você parar, cai tudo. Nunca desista de sonhos, do seu ministério. Nunca desista de familiares que vocês acham que é impossível de se realizar. Nunca desista dos seus vizinhos, porque parece que vão se divorciar. Não desista. Aprenda a perseverar. Eu creio. Mas como você crê? É a fé de Abraão, crendo contra a esperança. Quando tudo diz que não, Deus nos chamou para isso, para viver o sobrenatural, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que é possível se realizar. O Senhor é o Deus de portas abertas. Anagassub andarabanagai. Deus é o Deus, terra nebre andaramanagasub, que realiza o impossível quando o homem persevera. Amém? Deus não nos chamou para parar. Deus não nos chamou para recuar. A ordem para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas tem o mar, eu vou abrir o mar. Deus vai te abrir porta. Deus vai te abrir porta. Deus vai te abrir condições. E vai fechar a sepultura. E vai trazer alegria. E vai trazer paz na tua casa hoje, sobre a tua vida. Levanta a tua mão e toma posse, porque Deus está te dando aquilo que você tanto necessita. Amém? Nós vivemos um problema muito sério no século 21, que é o problema da procrastinação, da morosidade, da desistência. Parece que o inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo, tem lutado muito contra a igreja. Mas o inimigo é um ser vencido. Jesus pisou na cabeça da serpente. Amém? Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Jesus disse que é a coluna da igreja. Eu creio nisso. Existem algumas verdades que você precisa crer. A verdade é que a porta do inferno não prevalece, e que contra a igreja não vale maldição e nem feitiçaria. Não tem obra de macumbaria que para a igreja ou para o crente. Por quê? Porque o crente foi comprado pelo sangue. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é contigo. Persevera. Mas eu estou triste, persevera. Mas eu estou com dificuldade, persevera. Estou desanimado, persevera. Eu me lembro, eu tenho uma história muito triste e muito bonita. Jesus levou um filho meu, ele tinha 5 anos de idade. Chamava Vitor Gabriel, um menino desse tamanho assim. Por causa dele que eu sou pastor. Jesus veio falando: você vai ser pastor. Eu? Pode escolher qualquer um desses aí, ó. Sou filho de pastor. Eu vi meu pai caminhando. Eu via meu pai pregando no púlpito. Eu era criança. Eu via meu pai. Eu achava que a vida do meu pai ia se repetir na minha. Eu falei: não quero essa vida, não. Eu não entendia que cada um vive uma vida diferente. Aí Jesus levou o meu menino, Vitor Gabriel, 5 anos, 4,8 de idade. Meu mundo mudou. Você acredita que eu passei a crer mais, pastor? Eu andava lá na Doutor Arnaldo, 2h30 da manhã, 3h30, olhando para o céu e perguntando aquela pergunta: Deus, por quê?
e o meu filho numa pedra, e eu esperando o diretor do necrotério do HC, que era pastor, que Jesus já levou ele também, que ele ia assinar lá uns documentos para poder liberar o corpo para eu poder sepultar. E eu andava, doutor Arnaldo de lá, perguntando se já saía do lugar onde eu ia comprar o caixão para ir lá, perguntar, ele chegou, liberou? Ainda não, aí eu tinha que voltar. Perguntava para Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Naquela madrugada, pastor, eu vi coisas que eu não consigo falar, eu não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar. A única coisa que eu consigo te explicar é o domínio de Deus. Aquilo que Jó disse, de olhos te ouvi, mas hoje os meus olhos te veem. De ouvido te ouvi falar, mas hoje os meus olhos. Eu vi coisas naquela madrugada, que a minha fé cresceu. Eu passei a crer na palavra. O que vai acontecer? Palavra. Palavra. Os mortos vão ressuscitar. Eu creio. Eu creio. Eu sei que muita gente crê. Sei que muita gente crê. Mas eu creio. Eu creio. Hoje eu olho para trás e eu digo muito obrigado, Jesus. Se você perguntar para mim, ser grato, muito obrigado. Pela tudo que o Senhor fez. Muito obrigado. Muito obrigado. Por causa dele, hoje eu e a minha esposa, nós pregamos a palavra. Eu me lembro que nós tínhamos uma igreja muito bonita como essa, pastor. Eu me lembro que eu tive um problema muito sério. E de lá, eu fui para Jesus preparou um salão, um templo próprio. Um templo próprio. E começamos a quebrar. Eu tive que parar de trabalhar para poder fazer. E eu me lembro que quando eu estava quebrando uma coluna, me deu uma dor muito forte e eu caí. E não consegui mais levantar. E eu disse a mim assim, não dá mais. É o fim. É o fim. O fim chegou. É o fim. Acabei de falar. Não sei explicar. Mas veio do alto uma força tão grande, que eu consegui ficar de pé, quebrar a parede. E hoje, para a glória de Deus, nós temos um templo lá. Nós adoramos e louvamos a Deus lá. Atuação do Deus da Bíblia, o Deus presente na tua vida, que quando a fúria do inimigo procura se levantar, ele diz assim, esse daí é meu, esse daí foi comprado com sangue, nesse não toca, e o inimigo obedece piamente, porque quem determina é o nosso Senhor, é o Deus vivo que é a coluna da igreja. Jesus te ama, por isso que você está aqui. Creia no poder do impossível, Deus vai realizar o impossível. Então aprenda a perseverar sempre, sempre. Não desanime. Quando as coisas estão difíceis, persevera. Por quê? Porque a porta vai se abrir. Por quê? Porque Deus vai te dar vitória. Por quê? Porque a cura virá. Por quê? Porque haverá milagre. As irmãs cantaram aqui, milagre, milagre, eu creio em milagre, Deus vai realizar milagre. Faz parte da tua vida milagre, você vai viver milagre. Diga, eu creio. Segunda coisa que você precisa entender, ele está dizendo, no verso 3, ele diz, naquela mesma cidade certa viúva. Muitas das vezes, o problema vai estar junto sempre de você, lá no seu emprego, lá no seu vizinho, lá no seu bairro. Havia na mesma cidade a viúva e o injusto juiz, moravam na mesma cidade. Que isso representa muitas das vezes o problema lado a lado, mas o problema não é tão ruim assim, porque o problema ele é um instrumento de Deus para te provocar mais a oração.
O problema, quando vem, às vezes, as nossas vidas, ele te traz aquilo que a pastora Cláudia leu aqui: paciência. Porque a tribulação, ela produz paciência. Amém? Se não houver tribulação, você nunca vai ser paciente. Quem não é paciente, ajunta com a mão e derruba com a outra. Quem não é paciente, esses dias um pastor, homem de Deus, o pai dele, ele falou: meu pai era pastor e minha mãe é pastora até hoje, lá no Belém do Pará. Mas ele disse para mim assim: quando eu digo que eu vou matar, eu mato. Não acho que o pastor faz isso não. Faz, pastor? Faz não. Ele prega e Deus usa em revelação. Irmão, então nem sempre, não fique triste, porque às vezes o problema está do seu lado, lá na tua casa, no seu emprego, aonde você for. Não fique triste, porque isso vai provocar em você mais espiritualidade. Você vai vigiar mais, você vai buscar mais, você vai crer mais. Muitas das vezes o jovem na escola, né? Que as pessoas zombam: olha lá o crentinho, olha lá, você é crente para a glória de Deus, você nasceu para ser crente, amém, acabou e pronto. Amém? Então não ache ruim: tem lá na minha escola, tem o meu vizinho. Não, ele é um instrumento de Deus para a tua vida. Amém ou não amém? Às vezes a gente não gosta, não quer, mas na mesma cidade, no mesmo lugar, tinha. Então presta atenção: se existe, não fique triste, vai provocar alguma coisa em alguma área da tua vida, que isso vai ser benéfico, e através disso você vai alcançar mais almas no nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Agora aprenda uma coisa, verso número 4, ele diz assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, disse a si mesmo. A si mesmo. Você sabe que existe 3 vozes que falam com o homem. Basicamente, existem muitas, mas eu quero colocar aqui 3. A voz do ego. A voz do ego do homem. Nós falando com nós mesmos. A voz do diabo. O diabo falou com Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha. E a voz de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Você quer crescer mais? Quer ser cheio mais? Quer ser? Continue congregando mais. Venha mais para os cultos. Venha mais. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Venha mais para casa. Amanhã é culto de oração. Eu vou em nome de Jesus. A minha aliança é com Deus. Venha para a oração. Venha. Eu vou congregar amanhã o culto e a irmãzinha vai estar. Venha a si mesmo, porque você vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouve, quando a pessoa ouve a voz de Deus, ele tem direção de Deus, ele tem luz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, ele sabe, porque Deus revela os caminhos, os propósitos e a vontade. Então, quanto mais nós congregamos, mais direção de Deus nós temos. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão e diga: nunca fique em casa quando estiver chovendo. Aqui, graças a Deus, não tem, pastor, mas lá onde eu moro tem crente de açúcar. Tem. Está garoando. Vamos para a igreja? Não, está garoando. É um negócio complicado. Gente assim não tem direção de Deus. Gente assim é complicado. Diga graças a Deus. Aprenda outra coisa que ele está dizendo aqui, muito importante. O verso de número 7, ele diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Comunhão plena. Amém? Diga comunhão plena. Aprenda a ter uma comunhão plena de manhã, de tarde, de noite.
de manhã, de tarde, de noite. João disse assim: quem é nascido de Deus não peca, mas que aquele por quem por Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Comunhão, irmão. Quando a pessoa mantém comunhão, ele não murmura. Quando a pessoa tem uma comunhão plena, ele não lança a maldição. Esse irmão, ele não lança, porque ele tem a comunhão com Deus. O Espírito de Deus está sobre ele de uma forma plena. Amém? De dia e de noite, ele é crente. Eu já conheci, eu acho que você já conheceu gente que é crente à noite, mas durante o dia não é. Você fala, ele é crente? Ué, mas crente faz isso, crente faz aquilo. Não, tem gente assim. Então, quando mantém essa comunhão de dia e de noite, em oração, crendo na palavra, profetizando a palavra, lançando palavras sobre nós de salvação, você tem uma comunhão maior e Deus está sempre do seu lado, alegrando a tua alma. Posso ouvir amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você pode levantar sua mão comigo? Levanta sua mão comigo, diga: Espírito de Deus. Não só quem quer ser, levanta a tua mão bem alto, diga: Espírito Santo. Diga: me enche. Diga: habita em mim de uma maneira forte, porque eu quero ser parecido mais e mais com aquilo pelo qual eu sou chamado. Amém, querida? Você é o sal da terra e luz do mundo. Se vocês quiserem conhecer a Deus, chama um crente. Eu me lembro que na Copa de 2008, 2006, iam falar de futebol. Sabe quem chamaram, irmão? Pelé, para falar de futebol. Lógico, para chamar quem? Eu não sei nada de futebol. Agora, se você quer falar de Deus, chama um crente. Amém ou não amém? Eu quero conhecer a Deus. Aquele irmãozinho ali, ó. Eu quero conhecer mais a Jesus. Aquela irmãzinha ali, ó. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão. Se quiserem conhecer mais ao Criador, chama o crente. Mas se quiserem conhecer sobre Copa do Mundo e Libertadores, chama o irmãozinho lá, que ele está com aquela camisa lá. Isso, aquele lá, ó. Aquele lá, ó, que tem um senso comum, só fala disso. Mas se você quer conhecer a Deus, chama esses homens, essas mulheres de Deus. Ele vai te falar quem é Deus. Amém? Havia na terra de Ur de Caldeus, e este era homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Querem conhecer a Deus? Aquele moço ali, quem é? É Jó. Havia num período de Israel, situação muito difícil. Vocês querem conhecer a Deus? Querem sim. Quem? Aquela ali, ó. Quem é? É Débora. Ela é juíza. Ela conhece a Deus. Vai lá consultar. Amém? Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os homens mudam, mas Deus não muda. O Senhor quer te encher mais hoje, jovem. Deus quer encher os homens. Deus vai encher as mulheres. Deus vai encher da sua graça, da alegria, do poder do seu Espírito. Deus vai encher, começando pelo altar. Deus vai nos encher no nome de Jesus. Diga amém. Presta atenção, de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Nunca ache que Deus demora, porque Deus vem sempre no tempo certo. Minha bênção está demorando. Não está. Não está. Não está. Tem um tempo certo de acontecer. Amém? Tudo tem um tempo determinado e certo para acontecer na tua vida. O que isso acontece? Isso provoca em mim
uma capacidade de andar mais. E presta atenção, eu louvo a Deus por esta igreja, porque quando eu vejo essas crianças, criança que nem esponja, ela observa o irmão que persevera, a irmã, porque eles vão seguir exemplo de quem? Do Neymar? É isso? Do Bolsonaro? Eles vão seguir? Não, eles vão seguir exemplo de quem persevera. Amém ou não amém? Eles vão olhar e amanhã, depois, eles vão dizer, tinha uma irmã, uma senhora que cantava. Como é que você vai fazer a mesma coisa? Hebreus 6,12, imitai aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Continue fazendo o seu melhor, continue, porque de alguma maneira maravilhosa você está influenciando ao outro, e esse outro, para fortalecer a fé dele, ele está vendo a sua caminhada e a sua perseverança. Toda vez que você louva, se levanta, conta um testemunho, fala uma palavra, o outro que está sentado do lado aí, ele está sendo edificado para a glória de Deus. Amém? Olha para o seu irmão que está do teu lado e diga, você é um instrumento de Deus na minha vida. Diga isso para ele. Agora entenda alguma coisa, de dia e de noite, tem gente que acha que Deus demora. Agora no verso 8 ele diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está voltando. Amém, queridos? Jesus está às portas. E nós temos observado que os sinais que evidenciam a vinda dele e a manifestação do anticristo é forte, é grande. Por isso que o pastor falou, amanhã nós temos escola dominical. É importante que você esteja e chame outro e cresça em conhecimento, para que vocês entendam os sinais que está acontecendo no mundo, sinais da vinda do Senhor. Ele vai te levar para a glória, ele vai te levar para a glória. Sabe aquele sonho daquele carro novo que você pretende comprar? Me perdoe, vai ter um dia que não vai dar mais, o carro vai ficar aí, mas você vai para a glória. Sabe aquela casa nova que tentou comprar num grande financiamento? Não vai dar mais, você vai para a glória. Quem vai para o céu com Jesus, diga eu vou. Você vai para lá. Amém ou não amém? Subiremos e herdaremos novo céu e nova terra, aonde habita justiça de Deus. Então entenda uma coisa muito importante, que Jesus, ele está dizendo, quando pois o Filho do Homem vier à terra, achará pois fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a moeda corrente do mundo espiritual. Nós só conquistamos pela fé. A fé nos justifica diante de Deus. É pela fé que nós tomamos posse da promessa. É pela fé que nós vivemos as grandes promessas que Deus fez a Abraão e que toda a família tomaria posse. Saúde. Deus quer te dar e vai te dar saúde. Longevidade. O inimigo quer abreviar o teu tempo e Deus está te dando longevidade. Prosperidade. O que Deus tem na sua vida é prosperidade. Salvação que Deus tem na sua família toda, não é só você, é toda a tua casa, é salvação, e isso vem através da fé. É pela fé que eu caminho, é pela fé que eu prossigo, é pela fé que eu digo ao pecado não, é pela fé que eu canto, é pela fé que eu prego, é pela fé que estamos aqui. E pela fé que nós vamos colocar de pé. Se põe de pé.